Na hora da vitória, a gente analisa o que deu de errado pra gente continuar vencendo, e na hora da derrota, ou do empate com o Lanterna, a gente analisa o que deu certo pra também não ser um acaba com tudo. Vamos falar disso aqui, porque essa daqui é a análise individual dos jogadores na partida entre Fluminense, Atlético Goianiense, também no Maracanã, que aconteceu nessa quarta-feira. Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e vamos embora analisar Marcos Felipe, o goleiro que mais uma vez sem culpa no gol, mais uma vez invicto. Inacreditável que o Marcos Felipe tenha tantos jogos, na verdade não é inacreditável pela qualidade dele, né? Tenha tantos jogos e nunca tenha perdido um jogo oficial, mas Marcos Felipe não teve culpa no gol e tem dois lances a se destacar bastante dele. A defesaça na cobrança de falta, em que ele pega de mão trocada a falta que foi da expulsão, e o bom jogo com o pé que ele teve. Ah, Gabriel, mas goleiro não tem que jogar com o pé. Quem joga com o pé é jogador. Tá, se você pensa assim, beleza. Mas entre ter um goleiro que é bom com as mãos e também é bom com os pés, eu prefiro, né, que ele também seja bom com os pés, né? Por mais que a gente não vá utilizar, mas se precisar, ele dá um lançamento de esquerda lá na frente para um contra-ataque do Fluminense. Então, uma boa atuação de Marcos Felipe, continua sendo um ótimo segundo goleiro para o Fluminense e um bom goleiro caso venha a ser titular. Na lateral direita, Calegari. Calegari muito regular, sempre muito elogiado, uma partida tranquila dele também no ponto ofensivo, tem se destacado ofensivamente, chegando, indo até no fundo, deu um cruzamento no final do jogo, deu um lençol, ou seja, acalmando o time, não está sentindo, mas é fato que assim, é regularidade na média. A gente obviamente que olha com ele com um carinho especial, uma qualidade, Calegari e tal, porque ele é da base, a gente quer muito que ele dê certo. Mas é fato que o Fluminense tem sofrido mais pelo lado dele na marcação. É só culpa dele? Não. É porque ele marca por ali, o outro que marca com ele é Michel Araújo, que apesar de muito raçudo, etc., é um cara que não marca muito bem, ele deixa espaços. Ele é muito forte ali na raça e rouba bola e etc., mas na marcação posicional acaba deixando espaço, a gente toma muita bola nas costas. Mas Calegari perdeu a disputa para o zagueiro, para o atacante, aliás, né, no gol do Atlético, mas ali, nesse caso, eu não considero que é culpa dele. Ali seria um mérito dele se ele ganhasse, mas cobrar aqui o lateral direito, baixo, que acabou de vir da base, né, seria sub-20, ganhe do centroavante de cabeça, me parece um exagero. A dupla de zaga, Nino e Lucas Claro, eu sempre analiso os dois, né, normalmente juntos e tal, mas Nino... aliás, Nino e Lucas Claro, Nino e Digão, perdão, é o costume. O Lucas Claro estava fora nessa partida. Mas Nino, uma partida muito ruim mesmo. Para mim, um dos piores em campo e uma das piores com a camisa do Fluminense. Não seria um problema uma partida dessa, poderia ser um acidente de percurso. Porém, ele já vem numa descendente. Nesse ano, inclusive, ele já está jogando menos do que ele jogou no ano passado. E dentro desse ano, ele já faz uma descendente. Hoje, para mim, não tem justificativa dele ser titular. A gente pega os lances em que ele perdeu, tomou dribles bobos. O lance da expulsão de Hudson é causado por um erro dele na saída de bola, não um erro de passe, ele perde o controle da bola e perde a bola. Então, assim, tem deixado espaços e é a hora de, num campeonato de 38 rodadas espremido em 3, 4, em 5, 6 meses, na verdade, é a hora dele ir pro banco e entender que o momento de Lucas Claro e Digão é melhor. Nino é pior que esses dois? Possivelmente na qualidade não, mas no momento não é o melhor. E como esse Brasileirão tá quase igual a Copa do Mundo, de tão apertado que ele tá, futebol é momento. Já Digão entrou, deu conta do recado, para mim o melhor em campo, uma infindável quantidade de rebatidas certas, de bloqueios, salvando gols, salvando bolas que poderiam virar gols, mesmo com a bola estourando. Eu costumo dizer que nesse esquema de Odaí a bola estoura pouco nos zagueiros, nesse jogo estourou muito, e Digão deu conta do recado. E tirando uma perseguição que eu até entendo da torcida por um passado, sei lá, qualquer um vai entender que Digão tem bola para ser titular fácil hoje do Fluminense pelo que vem jogando, e com regularidade, porque ele foi usado em várias vezes ao lado de Lucas Claro e de Nino, e quem diria que os melhores zagueiros do Fluminense no momento seriam Lucas Claro e Digão, e tem que ser titulares. Você, com seu ranço com ele ou não, você tem que admitir isso. Egídio, na lateral esquerda. Eu vou ser sincero, eu vi pouquíssimo de Egídio nesse jogo. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Ele não aparece tanto pro Fluminense, é óbvio que tem uma função aí também
do Fluminense ter atacado muito mais pela direita, né, como eu falei, de Calegari chegando, e também do fato do Fluminense ter ficado com a menos e Egídio ter ficado muito preso lá atrás, onde de fato ele não se destaca na marcação. Uma partida, assim, eu vou ser sincero, eu não sei nem muito o que analisar, então a nota aí é pela impercepção de Egídio em campo. Você pode considerar essa nota boa demais ou ruim demais por não ter percebido ele, mas é basicamente isso daí, eu sou sincero aqui, né? Não vou ficar inventando análise gerador de lero-lero. O meio de campo, a gente começa com o Hudson e eu vou ser bem rápido sobre o Hudson. Partida até o momento do gol, até o momento da expulsão, aliás, uma partida ok. Aí você fala, nossa, Gabriel, ok, mas ele já tinha tomado amarelo, ele já tinha deixado espaço, ele já tinha... Tá, com a bola no pé, ele originou 2 lances. Um é o do gol, no passe que ele dá, Nenê faz o cruzamento, sai o gol, e o outro no passe que ele dá para Michel Araújo não bate com a direita. Tinha feito 2 boas jogadas, estava cumprindo uma função interessante com o Atlético Goianiense. Tem um erro bobo de cartões e de faltas. Tomou, na segunda vez, dava para evitar? Dava. O lance ele fez certo de fazer a falta se ele não tivesse amarelo. Ele tendo amarelo, você deixa passar, nem que você tome o gol, mas era melhor para o Fluminense tomar um gol do que tomar um vermelho. No fim das contas se provou isso, um dos piores em campo sem dúvida, e Yuri ganhou muita moral sem nem jogar nessa partida, né? O outro, Dodi. Uma partida... Assim, é óbvio que quando eu analiso aqui, tipo, nossa, uma boa partida de um cara que vem mal, e ele recebe uma nota mediana ali, e aí às vezes eu vou analisar um cara como Dodi, que vem fazendo partidas muito boas, eu analiso. É uma partida abaixo do que ele vem jogando, e a nota dele é melhor do que a do outro, porque eu tô comparando o Dodi com ele mesmo. Ele é um jogador essencial, aquilo tudo que eu falava, até sobre Iago no primeiro semestre, lá no primeiro trimestre, e ele continua sendo um jogador essencial para esse Fluminense. Chega bem à frente, está se especializando no chute ao gol, como aquele que ele deu no final do jogo, uma boa defesa do goleiro do Atlético. Então, assim, é um jogador importante, crucial, e que ele não tome 3 amarelos, porque reserva para ele já vai ser um pouco mais complicado. Jogou ontem mais até de primeiro volante, né, liberando um pouco mais Hudson. Passando para fechar o meio de campo, na verdade, vamos fechar o meio de campo ali com o Nenê. Um ótimo cruzamento no gol, a gente pode dizer que faz parte da decisão ali, né, de ter sido decisivo, mas puxa pela memória ou assiste melhores momentos, em qual lance que Nenê aparece crucial? Nenhum. E se você for me lembrar do jogo, você vê que Nenê some o jogo praticamente inteiro. Até a expulsão, isso é algo que pesa muito contra ele, e isso é um fato, porque ele praticamente não aparece para o jogo e se mostra extremamente cansado, e é normal, mas precisa ser normal a substituição dele também, dele ser poupado alguns jogos, como o de ontem, que não era muito um jogo para ele. Você vê, mas ele deu o cruzamento que decidiu. Tá, mas decidiu fazendo o que ele normalmente não faz, que seria um cruzamento de direita. E após a expulsão foi sacrificado pelo esquema, né? Ele virou 2 linhas de 4 e ele era o ponta da segunda linha. Ele tinha que marcar lá atrás e puxar contra-ataque em velocidade. Exigir isso daí é querer que ele jogue mal. Então, uma partida ruim, apesar da assistência, um toque na bola foi decisivo, mas no resto todo ele sumiu da partida. No ataque, passando bem rápido também por Michel Araújo, apesar de ser muito voluntarioso, das boas jogadas, uma partida abaixo do que ele vem jogando. Uma partida na média ruim, na verdade. Primeiro porque ele tem uma boa oportunidade e decide por não chutar de direita, não sei se por medo. Mas a perna direita dele é cega. Tá, mas não pode ser, meu amigo. Se você é jogador do Fluminense, você tem que, no mínimo, saber chutar mal com a perna direita e tentar. Ele cortou para a esquerda até não dar mais e perdeu a bola. Deu um outro bom chute, num lance parecido, mas cortando para dentro e batendo. O goleiro do Atlético fez uma boa defesa. E ele perde a bola que dá origem ao gol do Atlético Goianiense. Então, assim, na minha análise, eu vi esse lance umas 2 ou 3 vezes e me pareceu falta. Mas como o VAR consultou, aliás, né, o VAR revisou o gol e disse que não foi, eu vou contar aqui que não foi e vou contar como se fosse uma perda de bola dele na análise, porque é o que aconteceu ali no fato. Então, mais um gol que o Fluminense toma de perda de bola. O outro atacante, Marcos Paulo. Esse, assim, jogou por 37 minutos, aparece bem pro jogo e tal, aparece muito até pro jogo, participa da partida, não tá igual ele estava 3 rodadas atrás, que se escondia da partida, ele tá participativo, mas perdeu um gol dentro da pequena área que podia ter matado o jogo. E isso é um fato. Isso transforma a partida dele numa partida pior até do que era. Assim como eu elogiei o Hudson, eu falei, o Hudson não estava tão mal.
Mas sobre o Hudson, eu achei até que Yuri jogaria melhor do que o Hudson ontem, né? Acho que isso é ponto comum, mesmo sem expulsão. Mas a expulsão torna a atuação dele pior ainda do que foi no caso de Marcos Paulo, é a mesma coisa. A perda do gol piora a atuação dele, mas a atuação estava só média, não estava ruim. Mas você perde um gol debaixo do gol, meu amigo, aí você ferra a atuação, né? E depois foi substituído, foi o jogador, entre aspas, sacrificado, que foi substituído para poder consertar o meio de campo, Evanilson. Vamos lá, Evanilson. O cara faz um golaço de voleio com 2 minutos, volta a marcar, é um centroavante nato, é um cara especial. Beleza. Precisa melhorar muito na bola aérea. Eu achei interessante que acho que ele ganhou 10% das bolas aéreas que ele disputou no jogo, que é um desempenho muito ruim, um dado lá do Felipe Barros, né, que lá no Twitter, a gente já indicou lá no podcast também, e perdeu o segundo gol naquela bola no início do segundo tempo, que ele decide por não chutar e tal, e tenta driblar o goleiro e acaba chutando fraquinho e perde o gol. Tudo bem, ele fez o gol, merece a nota que recebeu pelo golaço e pela pintura que fez, mas precisa de um desempenho talvez um pouquinho melhor. Ele não erra, ele não chuta pra fora, né, a gente sempre fala isso. Mas precisa também chutar um pouco melhor para fazer o gol, né? Dos jogadores que entraram, todos muito bem curtas as análises, né? Vamos começar aqui por 2 que vão ficar sem nota pelo tempo que entraram. Tanto o Fred, que apesar de ter dado uma boa cabeçada ali, uma boa cabeçada, eu tô sendo generoso, né? Cabeceou ali uma bola que passou perto, num cruzamento. Entrou já no final, entrou só para disputar a bola na área, praticamente não participa do jogo, assim como o Fernando Pacheco, que também já entrou. Ele entraria até um pouquinho antes, sai o gol do Atlético, ele demora mais 5 ou 6 minutos para entrar, entra para jogar pela esquerda, tem uma jogada pela esquerda indo para o fundo, mas também não fez nada demais para que a gente possa analisar realmente a atuação dele, para ter uma nota aqui. Os outros 2 que entraram, quem entrou foi Luiz Henrique, que entrou ainda no segundo tempo, um pouco mais para o início, para suprir, entrou com 17, 18 minutos, para suprir a negação que o Nenê já estava em campo, né? Era extremamente cansado, jogando numa ponta, na segunda linha de 4, para o Fluminense tentar fazer contra-ataques. Até ele tem muita qualidade, mas ele não me parece o cara igual o Fernando Pacheco, que é o cara que dá o tapa na frente e ganha na velocidade. Ele me parece mais no drible, e não no Wellington Silva também, né, que é no ciscador, mas e mais na levada do drible. Entrou, fez ali uma graça ou outra, apareceu bem no ataque, mas ainda não nos deu motivo nenhum para poder falar, nossa, ótimo jogador, esse vai voar no profissional. Mas também não deu motivo nenhum para que a gente fale bem assim, como que esse cara chegou no profissional? Não acredito. Então vamos ter calma com o garoto. Ontem foi mais uma partida 6 por meia dúzia dele. É uma pena que no jogo que ele teve a chance de ser titular contra o Atlético, ele tenha saído lesionado no início do jogo. E para fechar a análise, o jogador que entrou no lugar de Hudson, entre aspas, foi Iago. Eu vi até gente contestando, nossa, Iago tinha que ser titular. Para a função que ia fazer, o normal era que o Hudson, que se machucou lá atrás, voltasse fazendo a função que Yuri entrou para fazer, né? E Iago entrou, fez um segundo tempo onde ele era mais exigido para marcação, para tentar puxar um contra-ataque. Não foi efetivo na puxada de contra-ataque mais uma vez, por sinal. E já na parte defensiva cumpriu ali um papel de ocupação de espaço, né? Às vezes dando um buraco ali pelo meio, onde o Atlético conseguia ter um certo espaço para finalizar. Para fechar, o Odair Helma. Eu vi muita gente criticando o Odair, e vocês sabem que se tem um cara que não defende o Odair Helma e etc, que eu não sou defensor, eu não tenho nem o pano para poder passar para o Odair Helma. Esse sou eu, né? Mas eu queria deixar um ponto. O Odair Helma, ontem ele tentou uma coisa. O Fluminense fez 1-0, o time dele pressionou e criou chances para fazer o segundo e perdeu por erros individuais. Eu já citei aqui a de Michel Araújo, o outro chute que o goleiro defende dele também, a chance de Evanilson, e já citei também a chance de Marcos Paulo. Bem, o time dele criou, aí o desempenho ruim dos jogadores. No segundo tempo, quando o jogador é expulso, ele segura até o intervalo. Tem gente que reclamou que ele demorou a mexer. Ele não demorou a mexer, ele esperou para mexer no intervalo 5 minutos depois para não perder uma parada de jogo, né? Só pode parar 3 vezes. Ele mexe no intervalo, continua podendo mexer mais 4 jogadores. E quando mexeu, colocou Iago na tentativa de, vamos buscar um contra-ataque aí ou outro para matar esse jogo. Acho que errou de manter Nenê em campo, mas também entendo na conjuntura do grupo que tirar Nenê naquele momento era quase impossível, tirar Nenê no intervalo também, mas acho que ele está perdendo o controle nisso daí, nesse controle de não poder fazer algumas coisas, mas tira Nenê com 18 quando claramente já não dava mais.
E acho que errou ao tentar colocar Luiz Henrique pela ponta. Acho que talvez a melhor opção ali fosse o Fernando Pacheco, que daria mais velocidade para esse contra-ataque. Mas assim, todos esses erros a gente está falando depois do jogo. E principalmente o último, que é, ele retrancou o time todo no segundo tempo. O Fluminense não pode jogar retrancado desse jeito. O Atlético Goianiense continua atacando. O Fluminense teve 2 chances de matar o jogo e não matou. Na cabeçada de Digão e nessa bola de Evanilson. Não fez o segundo gol, mesmo jogando mais atrás. Se ele sai e bota o time para jogar mais para frente contra o Atlético Goianiense, igual ele fez no final do jogo, depois que tomou um empate, o Atlético Goianiense teve 2 ou 3 chances muito fracas, fáceis ali de fazer o gol. O time não tomou chances do Atlético Goianiense até o gol que tomou num erro individual. Então assim, se ele escolhe a outra opção de continuar atacando e toma virada, iam estar criticando de que ele não conservou o pontinho que poderia ter ganho, ou os 3 pontos que ele poderia ter ganho se fosse um pouco mais calmo. Então assim, calma, tá? Todo mundo criticou muito o Diniz porque ele se lançava ao ataque igual doido e tomava gol de contra-ataque. Quando a Daí Helman fez algo diferente, testou uma fórmula diferente, que estava até se mostrando eficaz, porque o Atlético não tinha chances claras. Quando teve, foi por um erro individual de um jogador aos 35 do segundo tempo, aí a galera vai cair de pau também? Então assim, decide, né? Vou botar o quê? Todos os jogadores no meio de campo e bota cada um dos torcedores para treinar. Vamos ter calma e vamos esperar, tem seus erros, mas vamos cobrar direito também. Saudações tricolores, até a próxima, valeu.